Olá pessoal, vamos a um exercício que trata do assunto margem de erro e que está associado tanto ao nível de confiança quanto à precisão de uma estimação de intervalo de confiança. Eu vou ler aqui o enunciado. Uma determinada empresa é uma das principais compradoras de lâmpadas para aplicações industriais. Para que um fornecedor qualquer consiga assinar contratos com a referida empresa, tem que, dentre outras exigências, apresentar um laudo onde deve estar registrada a vida média de suas lâmpadas, em horas. O laudo deve atender a determinados pré-requisitos de confiança e de precisão. A vida média deve ser apresentada com o grau de confiança 95%. Quanto ao aspecto da precisão, a margem de erro deve ser de no máximo 20 horas. Duas empresas estão se candidatando a fornecer as referidas lâmpadas, o fornecedor A e o fornecedor B. Destes, o fornecedor B possui um controle estatístico de produção mais refinado. Suas lâmpadas apresentam vida útil com comportamento de distribuição normal, com desvio padrão de 50 horas. Por sua vez, a vida útil das lâmpadas do fornecedor A também apresenta comportamento de distribuição normal, porém com maior desvio padrão, igual a 60 horas. Calculem com que tamanhos amostrais ambos os fornecedores deverão realizar a estimação intervalada da média, de modo a atenderem às exigências do comprador. Quando desejamos construir um intervalo de confiança para a média, o nosso ponto de partida é a média amostral. Por estimação pontual, nós diríamos que a média populacional é igual à média amostral, mas nosso trabalho fica mais rico quando consideramos na nossa avaliação o erro de estimação, que é inevitável porque cada amostra aleatória retirada nos levaria a uma média amostral diferente. Então, como é que nós trabalhamos? A partir da média amostral, vamos dizer que ela estivesse aqui mais ou menos no centro, nós esboçaríamos que a média populacional poderia ser estendida a partir da média amostral, considerando-se um intervalo de confiança construído mediante a adição de uma margem de erro para mais uma subtração de uma margem de erro para menos. Então essa margem de erro aqui, que eu vou representar pela letra R, ela vai ser subtraída da média amostral ou ela vai ser adicionada à média amostral, e assim nós vamos ter que a média populacional vai ser igual à média amostral mais ou menos essa margem de erro. O que nós sabemos é que as médias amostrais elas vão se comportar conforme distribuição normal. Por exemplo, se o parâmetro populacional já se comportar conforme distribuição normal, ou se estivermos trabalhando com tamanhos amostrais grandes, superiores a 30. E aí, nessas condições, as médias amostrais vão se comportar conforme distribuição normal, com um desvio padrão de curva, conhecido como erro padrão, igual a sigma dividido por raiz de n o tamanho amostral. E esta margem de erro vai ser calculada mediante o uso dos valores de z. O que significaria z para nós? Distância a partir do valor central, distâncias calculadas em número de erros padrão. Então, cada valor de z vai corresponder a uma distância em número de erros padrão, onde o valor de um erro padrão é este aqui, sigma dividido por raiz quadrada de n. Então, nós temos que o erro amostral, podemos chamar aqui de margem de erro, melhor dizendo, a margem de erro vai ser igual
ao número de erros padrão, que vai ser representado aqui por um valor crítico de Z, crítico porque ele vai estabelecer a fronteira inferior e a fronteira superior associada a um determinado nível de confiança, que vai corresponder a essa área central. Então, esse valor crítico de Z, que corresponde ao número de erros padrão, vai ser multiplicado pelo valor de um erro padrão, sigma dividido por raiz de n. Então, o que se deseja, o que o comprador de lâmpadas deseja? É que essa margem de erro tenha um determinado tamanho limite, porque margens de erro muito grandes tornam a estimação muito pouco precisa, e para fins de tomada de decisão isso é prejudicial. Então há uma delimitação, deseja-se que essa margem de erro seja de no máximo 20 horas. O valor crítico de Z ele vai estar associado ao grau de confiança desejado. Então, por exemplo, um grau de confiança bastante comum é o de 95%, 0,95. E esse grau de confiança no intervalo bilateral estaria associado a um valor crítico inferior, Z igual a menos 1,96, e um valor crítico superior, Z igual a mais 1,96. Isso se nós transformarmos essa curva em uma curva de distribuição normal padronizada. Bom, então esse valor crítico de Z, ele depende só do número, ou melhor, do grau de confiança com que desejamos trabalhar, se estivermos construindo um intervalo de confiança, por exemplo, bilateral. O valor do desvio padrão, no nosso caso, nosso problema, ele é função da qualidade do processo de fabricação dos dois fornecedores. Um trabalha com desvio padrão populacional menor, então a qualidade maior, o outro já tem um desvio padrão maior, ou seja, uma qualidade do seu ponto de vista estatístico menor. Então o que nos resta? Há um desejo do comprador de que essa margem de erro tenha um determinado valor máximo. O valor crítico de Z está amarrado ao grau de confiança desejado. O desvio padrão é inerente à qualidade do processo de fabricação, fornecedor. Então nos resta aqui, dentro dessa equação, explicitarmos o N para o seu cálculo. Bom, então aqui eu tenho agora aquela equação apresentada dessa forma, onde o N vai ser calculado multiplicando-se o valor crítico de Z, que depende do grau de confiança, multiplicando-se esse valor crítico de Z pelo desvio padrão populacional, e o resultado dividido pela margem de erro desejada, o valor máximo. E essa fração elevada ao quadrado. Para o fornecedor A, o desvio padrão é 60. Para o fornecedor B, o desvio padrão é 50. O valor crítico de 1,96 está associado ao desejo de construir um intervalo de confiança bilateral com 95% de confiança. Se vocês fizerem as contas, vocês vão verificar que o fornecedor A necessitará trabalhar com um tamanho amostral de 34,6, ou seja, um tamanho amostral de 35. O fornecedor B vai precisar trabalhar com um tamanho amostral 24. Ok? Então o fornecedor B consegue gerar uma margem de erro satisfatória com um tamanho amostral menor, em função de seu processo ter uma variabilidade menor, uma qualidade maior do seu ponto de vista estatístico, um desvio padrão menor. Ok?